Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para as nossas aulas, agora é a vez de física, ok? Vocês do terceiro ano, por favor, vamos acompanhar pela frente 2 da apostila de física. Agora é a vez dos módulos 2 e 3. A proposta é a seguinte: vou fazer um jogo rápido aqui, um resumo do que esses dois módulos pedem, e o próximo vídeo vai ser com relação aos exercícios. Esses dois módulos vêm aglutinados com um assunto só. Na minha opinião e baseado nos anos anteriores, essa parte aqui é uma parte que vocês vão poder se sentir mais à vontade, porque é um conteúdo mais tranquilo de entender e também é mais recente, vocês viram isso aqui o ano passado. Então, resumo de forma a lembrar das principais questões, mas o que vale mesmo é na hora de a gente aplicar os exercícios. Mas vamos lá, olha só. A princípio, a gente precisa entender alguns termos. Basicamente são 3. Um deles é a temperatura, que a gente já falou no módulo anterior. Inclusive a gente já falou sobre as escalas térmicas. Os outros dois são energia térmica e calor. É muito importante você saber diferenciar, principalmente esses dois últimos, por conta de que, inclusive, eles são medidos na mesma unidade. No final das contas, energia no nosso universo é uma coisa só. As modalidades têm a ver simplesmente com a maneira com a qual essa energia se manifesta. A nossa questão é que você tem que se basear naquele modelo corpuscular da matéria que fala que as partículas ficam em constante agitação. Lembrar que um corpo com determinado movimento armazena em si o que a gente chama de energia cinética. Então dá só uma olhada. Energia térmica, no final das contas, é toda a energia associada ao movimento das partículas ou à agitação que essas partículas têm. Dentro de qualquer corpo tem energia térmica, e isso é influenciado pela temperatura, pela agitação. Quer dizer, cuidado para não confundir, porque a temperatura é o tanto que essas partículas estão agitadas. Essa agitação resulta no armazenamento de energia que a gente chama de energia térmica, ou seja, a energia térmica pode ser armazenada, na verdade ela vai estar armazenada. Agora, com o calor é diferente. O calor, a gente está dando início ao estudo da calorimetria, então esse é o conceito principal para nós. Aquela energia térmica armazenada nos corpos, quando você coloca dois sistemas em contato térmico, ou dois corpos simplesmente falando, se existe temperatura entre eles, naturalmente, a gente chama isso de lei zero da termodinâmica, naturalmente a energia vai fluir de um corpo para o outro em busca do que a gente chama de equilíbrio térmico. Enquanto essa energia flui, a gente pode chamar de calor. Então está aqui a definição. O calor é a energia em trânsito estimulado pela diferença de temperatura. Dentro do corpo não existe calor, existe energia térmica. Quando os corpos têm diferença de temperatura e por isso trocam energia, a energia sai de um e vai para o outro, enquanto sai de um e vai para o outro a gente chama de calor, mas isso só acontece se houver diferença de temperatura. Dois corpos com temperaturas iguais não vão causar transferência de calor. Bom, por falar nisso, assim, a questão do modelo que a gente precisa entender é a seguinte. Aí eu fiz um desenhozinho aqui só para exemplificar. Nós vamos notar por θ minúsculo a temperatura dos corpos em graus Celsius. Então, imaginem só, dois corpos A e B, θ é a temperatura de A, θ B é a temperatura de B. Eu estou dizendo que a temperatura de A nesse momento é maior que a de B. E aqui eu represento que eles estão em contato térmico, ou seja, pode passar energia de um para o outro. O que precisa para passar energia na forma de calor? A diferença de temperatura. Então, se θ tem uma temperatura superior, θA é uma temperatura superior a θB, o calor vai passar naturalmente de A para B. Não esquece, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo com menor temperatura, certo? Isso acontece de forma que, enquanto o calor sai do corpo de onde ele tá, de onde a temperatura era maior, esse corpo vai resfriando, ele vai sofrer um resfriamento. Enquanto o corpo está recebendo calor, naturalmente ele vai sofrer um aquecimento. Aliás, pode acontecer inclusive mudanças de estado físico, daqui a pouco eu comento isso com vocês. Então vamos lá. Considerando que a temperatura de A é maior que a de B, existe a possibilidade de passar calor por causa da diferença de temperatura, basta você colocar em contato térmico. Enquanto A cede calor, ele resfria, enquanto B ganha calor, ele aquece. E aí as temperaturas, no final das contas, elas vão chegar no momento em que elas vão ser iguais.
θ' A e θ' B são temperaturas, respectivamente, diferentes das temperaturas iniciais de cada corpo, só que no final as duas entre si são iguais. Quer dizer, a gente atinge uma situação que vai ser conhecida a partir de agora como equilíbrio térmico. Ou seja, os corpos trocam calor na busca do equilíbrio térmico. Quando essas temperaturas se igualam, a gente não tem troca de calor mais, o calor para de passar. É importantíssimo você saber essa ideia e ter a noção do seguinte: temperatura não se transfere. Cuidado com o senso comum. O tanto que o A resfria não é necessariamente o tanto que o B se aquece. Cuidado, em graus Celsius ou em Kelvin, tanto faz, que seja temperatura não se transfere, o que transfere é calor. Pode ser, por exemplo, que o A se resfrie menos do que o B se aqueceu e vice-versa. Então, repetindo, não necessariamente as trocas de calor vão causar mudanças de temperaturas iguais nos corpos. Isso depende, muitas vezes, do que o corpo é feito, da substância que o compõe, né, obviamente, e também depende da quantidade de massa que eu tenho. É só você pensar, se você pegar 1 litro de água, 1 quilo de água e 2 quilos de água, duas massas da mesma substância fornecer a mesma quantidade de calor, elas não vão sofrer a mesma variação na temperatura, as partículas vão agitar de forma diferente. A gente chama isso de capacidade térmica. Do lado aqui eu vou explicar isso para vocês, mas antes, que assim, aqui no terceiro ano a revisão pode ser feita de uma maneira muito mais abrangente, porque a gente já falou sobre isso no passado próximo. A questão é que você tem duas grandezas para poder analisar. Ora em uma situação que a temperatura muda, ora em uma situação que o estado físico muda. Aqui nessa parte da física a gente vai estudar corpos formados por uma substância unicamente, ou seja, a gente vai estudar substâncias puras. E para uma substância pura, lembre-se, não esquece, se muda a temperatura, o estado físico é constante. Se muda o estado físico, a temperatura é constante. Ou seja, a gente vai sempre estar diferenciando os fenômenos, se vai mudar a temperatura ou se vai mudar o estado físico. E para diferenciar, a princípio, a gente vai usar duas definições para o calor que está sendo trocado. Não que existam dois tipos, mas que na verdade, quando o fenômeno for de mudança de temperatura, a gente vai chamar esse calor de calor sensível. Quando for de estado físico, a gente vai chamar de calor latente. Nesses dois módulos que a gente tem agora, a prioridade é para os fenômenos envolvendo mudança de temperatura. Então, o calor latente a gente vai deixar um pouco de lado por enquanto, para vir depois, no próximo módulo, aí, falar sobre ele mais. Agora, em termos de temperatura, como eu disse agora aqui anteriormente, se você fornece uma quantidade de calor para corpos diferentes, é muito esperado que esses corpos vão sofrer variações de temperaturas diferentes. A gente chama isso de capacidade térmica. Entenda a capacidade térmica como uma medida da dificuldade ou da facilidade em um corpo mudar a sua temperatura. Isso vai depender do que ele é formado e da quantidade de massa que ele tem. No caso, pessoal, serve como um parâmetro mesmo. Corpos que têm altas capacidades térmicas precisam de muita energia para variar a sua temperatura. Corpos que têm baixa capacidade térmica variam a temperatura mais facilmente. Em termos de cálculo, calcular a capacidade térmica você pode calcular de duas maneiras. Lembrando que Q é uma quantidade de energia, que agora a gente chama de calor, medida em caloria ou na unidade oficial de medida do Sistema Internacional, que é o Joule. E ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. A capacidade térmica representa quantas calorias para cada grau Celsius de variação de temperatura que você precisou. Como eu disse, essa razão vai te dar uma noção se é muito fácil ou se é muito difícil variar a temperatura. Só que também, eu falei para vocês que depende da massa do corpo e do que ele é feito. Esse Czinho aqui, pessoal, é o que a gente chama de calor sensível específico, ou seja, aquilo ali depende do material, único e exclusivamente. A água, por exemplo, tem um calor sensível valendo 1 caloria por grama grau Celsius, o que significa que para 1 grama de água variar 1 grau Celsius na temperatura você precisa de 1 caloria. Os corpos formados por substâncias diferentes têm calores sensíveis diferentes.
Isso aí é basicamente uma coisa que você consegue diferenciar substâncias a partir do calor sensível, independente da quantidade. 1 tonelada de água e 1 grama de água vão ter o calor sensível específico valendo 1. É só uma constante para você poder usar nas fórmulas. E por falar em fórmula, que é a fórmula que a gente conheceu ano passado como quimicão, essa é a principal quantidade de calor envolvida no processo de mudança de temperatura, ou seja, quantidade de calor sensível. É a massa multiplicada pelo calor específico vezes a variação de temperatura correspondente. E para finalizar, a gente vai ter situações em que corpos vão estar sendo colocados em contato térmico para a gente poder prever a temperatura final de equilíbrio que eles vão atingir, ou então trabalhar com essa temperatura final de equilíbrio conhecida para a gente poder fazer cálculo de outras grandezas, calor específico desconhecido e tudo mais. Mas assim, lembra, se o exercício está falando sobre corpos que entraram em contato e existe a ideia da temperatura final de equilíbrio, a gente vai usar a ideia do balanço energético, que é basicamente você somar todas as quantidades de energia dos corpos que estão envolvidos e igualar a zero. A gente iguala a zero porque o calor que sai de um corpo é o mesmo calor que chega no outro, só que para quem sai ele é negativo, para quem chega ele é positivo, na hora que você soma zera tudo. Isso é o que a gente chama de balanço energético, para projetar temperaturas finais de equilíbrio quando os corpos trocam energia na forma de calor. Próximo vídeo, exercício. Valeu!